Depois de anos de evolução e diplomacia, a conduta de guerra e de conflitos armados entre grupos civis de origens, credos e visão geopolítica oposta permaneceu sempre com os mesmos valores e sede de violência brutal. Ou seja, a guerra apenas se sofisticou através de dispositivos eletrônicos e processos tecnológicos altamente avançados, que distanciam o mandante ou agente da cena dos crimes contra a humanidade. Então, por que é que os Estados Unidos iriam querer trazer de volta estas relíquias navais de guerra? Para ser justo, o navio de guerra pode ter governado os mares, mas as limitações inerentes à artilharia balística tornaram-na obsoleta. Primeiro, com a ampla adoção do porta-aviões e com a perfeição do advento que foi o míssil antinavio. Quando se trata de mísseis e dos canhões principais de um navio de guerra, simplesmente não há comparação. A maioria dos mísseis antinavio contém menos poder explosivo do que os grandes canhões de 16 polegadas de um antigo navio de guerra dos Estados Unidos, mas compensam esse poder do fogo perdido com extrema precisão. Mesmo com as atualizações de modernização feitas no USS Iowa, o último navio de guerra dos Estados Unidos a entrar em combate, acertar os projéteis no alvo era mais um jogo de bom o suficiente do que precisão real. Por outro lado, um míssil poderia atingir exatamente onde se desejava causar dano, ou seja, o alvo tático, tornando-se uma atualização óbvia para a velha artilharia mantida pelos navios de guerra, nesta fase já ultrapassada. Mas seriam os mísseis apenas uma atualização do tipo de munição? À medida que a guerra evoluiu, a Marinha dos Estados Unidos descobriu uma necessidade premente de dar um passo significativo para trás. Talvez até regressar à era dos navios de guerra. E tudo tem a ver com a evolução das capacidades tecnológicas de adversários, como a China. Mas por que, em primeiro lugar, os navios mais impressionantes já criados foram realmente extintos? E por que não poderíamos simplesmente continuar a atualizá-los para permanecerem viáveis durante a era dos mísseis? Os historiadores discutem sobre quando a era do navio de guerra realmente começou. Mas, do nosso ponto de vista, no momento em que alguém percebeu que poderia colocar uma arma grande em um barco e atirar em outros barcos com ela, o navio de guerra nasceu. Estes navios hoje são conhecidos como navios de guerra pré-dreadnought, mas antigamente eles foram uma imponente arma contra o inimigo. Para entender melhor sobre este tipo de belonave, os navios de guerra pré-dreadnought substituíram os navios feitos de ferro, predominantes nas décadas de 1870 a 1880. Quando a maioria dos navios ainda utilizava velas, os couraçados apresentavam placas de armadura pesadas, com grandes canhões, mais parecidos com a estrutura de artilharia de campanha convencional do que os canhões de navios tradicionais ou de energia a vapor. A partir daí, a estrutura da guerra foi se consolidando, sendo fundamentada nos dreadnoughts, que se tornaram a principal forma de poder de fogo naval em 1900, se configurando como um meio de medir força e poder entre as nações do mundo, através dos discursos de seus líderes internacionais sobre seus arsenais bélicos. O HMS Dreadnought foi um navio de guerra construído pela Marinha Real Britânica, cujo design revolucionou a construção naval do seu tempo. Em 1906, quando foi lançado ao mar, representou um avanço tão grande na tecnologia naval que seu nome passou a ser associado a toda uma geração de navios de guerra, chamados apenas de Dreadnoughts. Na verdade, o HMS Dreadnought, apesar de revolucionário, foi um conceito construído a partir de uma série de inovações que começaram no fim do século XIX, que eu irei resumir para você. Primeiro, a partir de 1801, inicia-se a introdução do vapor como propulsor dos navios. Segundo, a partir de 1839, houve a adoção das granadas desenvolvidas por Pikesham
primeira arma naval utilizada para disparar projéteis explosivos. Desenvolvido pelo general francês Henri-Joseph Peyronix entre 1822 e 1823, esta arma foi utilizada pelos Estados Unidos, França e Rússia no início do século XX. Terceiro, a partir de 1843, acontece a introdução da hélice como meio de propulsão. Quarto, a partir de 1855, inicia-se a colocação de placas de ferro forjado sobre a estrutura de madeira dos navios. Quinto, neste mesmo período, há uma disseminação do canhão com carregamento pela culatra, inventado por William G. Armstrong. Sexto, a partir de 1856, surgem os primeiros navios de guerra combinados com casco de ferro, couraça e propulsão a vapor. O deslocamento dessas embarcações aumenta consideravelmente, acima de 9.000 toneladas, e a couraça também aumenta com 4,5 polegadas de espessura de armadura. Sétimo, a partir de 1856, a adoção do sistema Larrit, que consiste em ranhuras no interior do tubo do canhão, se torna uma estratégia de guerra, em termos de proporcionar mais precisão à granada. Oitavo, lançamento do design revolucionário do USS Monitor em 1862, com uma grande inovação: a introdução de uma torre blindada rotativa com 2 canhões de 11 mm, os maiores já embarcados em um navio. Nono, a partir de 1867, a invenção do torpedo autopropulsado, que ficou conhecido como torpedo Whitehead, de 1870, além do uso dos motores a vapor para gerar energia elétrica nos navios. Décimo, a partir de 1871, os aperfeiçoamentos nas caldeiras a vapor tornaram as máquinas mais eficientes. E 10 anos depois, foi introduzido o projétil de aço fundido como munição tática. As couraças nos navios de guerra foram aperfeiçoadas, de acordo com o desenvolvimento tecnológico da metalurgia, com novos métodos de produção de aço e introdução de ligas nas técnicas de construção naval. Os canhões seguem rumo semelhante, com o desenvolvimento de canhões com calibres e tubos cada vez maiores, capazes de atirar a longa distância com uma cadência de tiro mais rápida. Adoção de mecanismo a vapor hidráulicos e granadas utilizando explosivos químicos mais poderosos. Ao mesmo tempo, os sistemas de controle de tiro e comunicação se aperfeiçoaram. Na década de 1880 surgem os cruzadores protegidos e os cruzadores encouraçados. Os primeiros não dispunham de couraça lateral, enquanto que os encouraçados a possuíam. Essa diferença na blindagem fazia com que os protegidos fossem mais velozes e com uma cadência de tiro mais rápida em relação aos encouraçados, que podiam, ou não, ter canhões mais potentes. No século XVIII, fragatas era um termo atribuído aos navios de guerra com 3 mastros de velas redondas, com comprimentos semelhantes ao das naus, mas menores, mais rápidos e com armamento mais ligeiro, muito usadas em missões de escolta ou de reconhecimento. Nesse período, as fragatas dispunham de uma única bateria coberta de canhões, em comparação com as 2 ou mais baterias cobertas das naus. Posteriormente, na segunda metade do século XIX, algumas marinhas desenvolveram fragatas couraçadas, que se tornaram os mais poderosos navios de combate da época. E no final daquele século, as fragatas couraçadas foram substituídas pelos cruzadores, desaparecendo o uso do termo fragata. O termo cruzador passou a designar, no final do século XIX, um tipo específico de navio oceânico maior e mais armado que as fragatas. Durante a Segunda Guerra Mundial, observou-se que os cruzadores, assim como os porta-aeronaves ou porta-aviões, exigiam escolta, a qual é completamente dispensável às embarcações do tipo fragatas e corvetas. Esta desvantagem acabou limitando o valor estratégico dos cruzadores neste período. Os navios de guerra consistiam em um estrondoso dispositivo de ataque,
e eram extremamente caros para construir e operar, portanto, refletiam no poder bélico e econômico de cada nação que operava com essas estruturas navais. O fato é que a eficácia e necessidade dos navios de guerra já era questionada mesmo durante o seu apogeu. Isso porque, mesmo que estes navios consistissem em armas de guerra impressionantes e certamente intimidantes, esses grandes navios raramente se revelavam como decisivos nos combates navais. Em vez disso, navios menores e mais ágeis eram muitas vezes mais eficientes do que estas grandes estruturas encouraçadas. E para piorar a situação, a crescente proliferação de dispositivos táticos como torpedos e minas navais aumentou a vulnerabilidade destas gigantescas embarcações a tal ponto que em 1920 muitos perguntavam se valia a pena continuar a gastar grandes somas de dinheiro na construção e manutenção destes enormes navios. Na Segunda Guerra Mundial, o disputado reinado dos encouraçados, como rei dos mares, chegou a um fim decisivo graças aos porta-aviões e à sua capacidade de lançar aeronaves cada vez mais avançadas e ultracapazes. Um porta-aviões poderia enviar enxames de bombardeiros de mergulho e torpedeiros que eram muito mais precisos do que qualquer navio de guerra, mais ágeis e com maior alcance. Eles também eram mais baratos de construir e manter. Neste sentido, pouco tempo depois da guerra, as marinhas de todo o mundo começaram a desmantelar os seus navios de guerra. Era a vez dos porta-aviões desbravarem os campos de batalha. Apesar disso, os Estados Unidos mantiveram vários couraçados em suas frotas de reserva, prontos para serem reativados em caso de emergência. Dessa forma, durante as guerras da Coreia e do Vietnã, os Estados Unidos reagiram com seus navios de guerra para fornecer apoio de tiro naval com a última viagem de combate de um navio de guerra americano, realizada durante a Operação Tempestade no deserto do USS Iowa. Em 1964, porém, todos esses poderosos navios, exceto 4, foram retirados do registro e enviados para serem desmantelados ou afundados. E os Estados Unidos mantiveram esses 4 navios de guerra prontos para o combate muito depois de outras nações terem se livrado dos seus. Porém, não foi realmente uma escolha da Marinha, mas sim do Congresso, que determinou que as forças navais deveriam manter os grandes navios blindados prontos em caso de guerra para fornecer apoio de fogo. Como parte desta construção naval, todos os 4 navios de guerra restantes passaram por atualizações de modernização. Em seguida, quando os Estados Unidos conquistaram o cinturão do Campeonato Global da Guerra Fria, esta enorme marinha subitamente não teve um adversário suficientemente forte para se opor a ela, e foram feitos planos para desmantelar todos os navios de guerra restantes. No entanto, o Congresso norte-americano interveio novamente, forçando a Marinha a manter 2 navios de guerra sempre prontos para o combate. Sua principal preocupação era fornecer apoio de fogo adequado às operações anfíbias da Marinha e até que a Marinha convencesse o Congresso de que poderia fornecer esse apoio através de meios convencionais, as Forças Armadas foram forçadas a gastar dinheiro para manter o USS New Jersey e Wisconsin prontos para o combate. Eles permaneceram prontos para o combate até o final dos anos 2000 por um motivo importante. Quando se trata de navios de guerra, uma coisa os diferencia. Quando se trata de navios de guerra, uma coisa os diferencia das embarcações modernas: poder de fogo. Lembra-se quando estas máquinas de guerra surgiram, que cada país competia para saber qual navio de guerra era melhor? Para medir o tamanho da força de cada nação? Pois bem, nos anos 2000, este álibi permitiu que os Estados Unidos também se posicionassem como um país detentor de uma brutal força armada. Devemos observar ainda que a quantidade de dor que um navio de guerra pode causar não é facilmente igualada, mesmo com armas mais modernas. O USS Iowa
o USS Iowa, o último navio de guerra dos Estados Unidos a entrar em combate na tempestade do deserto, estava equipado com 9 canhões de 16 polegadas que podiam disparar uma vez a cada 30 a 40 segundos e 12 canhões de 5 polegadas com taxas de tiro mais rápidas. Após as atualizações de modernização, o navio foi equipado com 32 mísseis de cruzeiro Tomahawk, bem como 16 mísseis antinavio Harpoon, se tornando a melhor arma de guerra dos dois mundos polarizados na Guerra Fria. Assim, foram aqueles grandes canhões de 16 polegadas que levaram o Congresso a manter seus 2 navios de guerra, mais poderosos, prontos para o combate bem depois da idade da aposentadoria daquelas armas. A principal preocupação que assola os planejadores militares recentemente tem sido o fornecimento de poder de fogo adequado durante uma operação anfíbia, contestada. E embora os mísseis e as aeronaves sejam bons, eles têm limitações significativas. Limitações que surgiram novamente na contemporaneidade e que agora fazem a Marinha dos Estados Unidos reconsiderar a necessidade de grandes armas mais uma vez. Depois de ver a taxa exorbitante de consumo de armas na Ucrânia, os Estados Unidos perceberam que, em primeiro lugar, os seus arsenais existentes não são suficientemente profundos para um conflito prolongado. Em segundo lugar, em qualquer confronto contra a segunda nação mais rica do mundo, a China, os Estados Unidos poderiam se ver fortemente pressionados a gastar mais do que o orçamento do seu país, num conflito de quase igualdade em termos de armamento e tecnologias. O custo de um projétil moderno de 5 polegadas usado a bordo de armas em toda a frota da superfície dos Estados Unidos é de apenas algumas centenas de dólares, em comparação com outros tipos de armamentos, e esse preço está se tornando incrivelmente atraente para a liderança da Marinha norte-americana. Em vez de atirar casas de 3 quartos e 2 banheiros contra um alvo, uma arma de 5 polegadas poderia causar a mesma quantidade de dor por algumas centenas de dólares. Só que há outras razões pelas quais os grandes canhões navais estão novamente se tornando o assunto da vez. E isso tem a ver com a tecnologia. À medida que a tecnologia naval avança, a Marinha descobre que a melhor maneira de vencer a tecnologia do futuro é retroceder. O problema com as armas modernas é que são tão inteligentes que dependem de sensores sofisticados e de uma rede de recursos para atingir o seu alvo. E esses sensores e redes podem ser todos atacados de forma direta ou indireta. Os ataques cibernéticos podem corromper uma cadeia de destruição e torná-la inoperante ou, pior ainda, ineficaz, desperdiçando assim quaisquer munições disparadas enquanto a cadeia de destruição estiver desativada. A beleza de uma grande concha de 16 polegadas é que ela é impossível de hackear. Dessa forma, os projéteis guiados com precisão dependem do GPS para atingir seus alvos. Mas mesmo se você interromper esse sinal, ainda terá uma quantidade significativa de explosivos gritando pelo ar e se aproximando de sua localização geral. Com um número suficiente deles a ser entregue num curto espaço de tempo, a precisão desses projéteis torna-se redundante. Então, em vez de usar mísseis caros para completar esse ataque de saturação, por que não usar munições estúpidas, que acabam por custar ao contribuinte uma fração do que custaria a opção inteligente e digital? Os projéteis também ocupam significativamente menos espaço do que aeronaves ou mísseis, e os navios de guerra da classe Iowa carregavam 1.200 tiros para seus canhões de 16 polegadas. O grande número de cartuchos que um navio de guerra poderia carregar, em comparação com seus contemporâneos, é outra razão pela qual permanecem atraentes até os dias atuais. Pessoal, nos vemos no próximo vídeo, enquanto observamos a constante disputa entre quem tem a melhor tecnologia no mundo das guerras.
infelizmente.